Eu cresci ouvindo as pessoas falarem que o filme A Espera de um Milagre era um filme sensacional, e quando eu assisti esse filme pela primeira vez, quando eu era adolescente, eu não tinha curtido tanto esse filme, mas há poucos dias atrás eu reassisti ele, agora com o olhar de um adulto, um olhar mais amadurecido, e pude observar como esse filme ele é sensacional. Então eu decidi trazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre o filme A Espera de um Milagre. Então se vocês gostam desse filme, se vocês gostam de outros filmes que são adaptações dos livros do Stephen King, eu vou estar pedindo aí pra vocês se inscreverem no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Então sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, e esse vídeo aqui, ele vai ter um formato bem parecido com o vídeo que eu fiz falando sobre o filme Cidade de Deus, onde eu não escrevi um roteiro para falar sobre esse filme, eu não vou trazer grandes reflexões ou tantas informações e curiosidades, pois nesse vídeo aqui eu quero realmente passar apenas o que eu senti assistindo esse filme, pois afinal de contas, vídeos desse tipo falando sobre curiosidades ou trazendo muitas reflexões ou trazendo um olhar extremamente técnico sobre o filme A Espera de Milagre, tem a roda aqui no YouTube. Então vamos lá. Para quem não lembra ou para quem não assistiu, o filme A Espera de um Milagre conta a história de um homem que ele é acusado de um crime seríssimo e ele acaba sendo condenado à pena de morte. Então a gente acompanha aí os dias dele no corredor da morte em uma prisão. O filme ele foi dirigido pelo Frank Darabont, que é o mesmo diretor do filme Um Sonho de Liberdade, que é outro filme sensacional, e você até observa que esses dois filmes eles têm muitas coisas em comum, até mesmo em questões visuais e narrativas, e o diretor desse filme ele realmente é sensacional. Eu lembro muito bem de quando eu assisti esse filme alguns dias atrás, que quando eu terminei de assistir esse filme, só depois que eu fui notar que o filme ele tem praticamente 3 horas de duração, e você não vê essas horas passando nem a pau. Você observa que o filme ele consegue te conduzir muito bem, você fica engajado do começo até o final, porque o diretor ele sabe muito bem construir diversas cenas, criar progressões por personagens, criar momentos de viradas dramáticas nos momentos certos, que faz você ficar engajado com a história do começo até o final. Consequentemente, está atrelado a isso o desenvolvimento de bons personagens, como por exemplo, eu adoro o personagem do Tom Hanks nesse filme. Eu acho que ele faz uma excelente atuação, e é aquele tipo de personagem onde você sente mais empatia, pois muitas vezes ele tem o tipo de atitudes e pensamentos que são os pensamentos que normalmente nós teríamos se estivéssemos em determinadas situações. O Michael Clarke Duncan, que faz o prisioneiro que vai ser condenado à pena de morte, ele também está vivendo ali um personagem muito carismático, que faz com que você se apegue facilmente a ele. Ele transmite uma certa inocência que é muito interessante, ao mesmo tempo que ele pode ser também um personagem muito, digamos assim, brutal nos momentos onde ele de fato se irrita, e todas as atitudes que o personagem vai tendo faz com que você vai se sentindo mais angustiado, sabendo que aquele personagem ele pode ser condenado à pena de morte. E consequentemente, o filme ele sabe muito bem colocar personagens que vão gerar uma antipatia muito grande na gente, e é realmente o propósito desses personagens, o que faz você ficar cada vez mais investido naquela história, que é o caso, por exemplo, do personagem do Duck Hudson. Hudson, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele vive aquele guarda ali daquela prisão, que é claramente aquele guarda mau caráter, que ele quer se aproveitar em cima dos outros, ele quer tirar vantagem de determinadas situações. Ele de fato é uma pessoa muito cruel, e o que ele faz com determinados personagens é realmente de deixar você muito irritado. Então o diretor do filme e o roteirista, que inclusive o diretor do filme ele também foi o roteirista do filme, ele sabe muito bem criar os personagens com essas características que faz você ficar investido com a história. E eu acho muito interessante como ele consegue colocar os personagens com essas características nos momentos pontuais. Como por exemplo, tem um personagem do Sam Rockwell, ele vive ali um psicopata que, cara, você vai ficando irritado com ele a cada minuto que vai se passando no filme, e quando você descobre o que esse personagem fez lá no final, é de explodir a cabeça e você se sentir ainda mais raiva e ódio dele, e o desfecho do personagem é muito satisfatório. Mas, cara, o Sam Rockwell, ele realmente vive ali um personagem que ele entrega muito bem ali
toda a característica do personagem dele ser um psicopata, manipulador, doentio ao mesmo tempo, e o Sam Rockwell, ele entrega muito bem isso, tanto nos mínimos detalhes da sua interpretação, da mesma forma que ele entrega isso muito bem em toda a sua expressão corporal, pois ele é um personagem muito enérgico e o ator entrega isso de uma forma espetacular. Eu achei que ele até poderia ter recebido uma indicação ao Oscar por ter vivido esse personagem. E voltando a falar um pouquinho mais sobre a direção desse filme, uma coisa que eu percebi sobre o diretor Frank Darabont, ele é um diretor que ele não tem... Possa ser que eu esteja falando uma grande besteira agora, mas vocês vão entender o que eu vou estar falando. O Frank Darabont, ele não tem umas características, um traço artístico muito bem que defina a personalidade dele ou o traço artístico desse diretor. Como, por exemplo, quando você vai ver um filme do Quentin Tarantino, ou do Martin Scorsese, ou até mesmo do Zack Snyder, do Christopher Nolan, você observa que esses diretores, eles têm traços característicos que fazem você identificar que o filme é daquele diretor específico. E o Frank Darabont não, ele faz um filme assim, muito redondo, mas um filme muito eficiente. Ele não inventa tantas firulas na forma como ele vai dirigir o filme, mas essa eficiência dele é tão impactante que você observa isso em diversas camadas do filme. Como, por exemplo, eu adorei a forma como ele coloca a trilha sonora desse filme. A trilha sonora desse filme, pra mim, é sensacional. Principalmente ali nos primeiros minutos do filme, onde a gente é apresentado ao personagem do Tom Hanks no momento onde ele já está numa idade mais avançada. O compositor da trilha sonora desse filme foi o Thomas Newman, que inclusive é o mesmo o compositor da trilha sonora de filmes como 007, Skyfall e Beleza Americana. Ou seja, é um compositor que sabe muito bem criar trilhas sonoras para os momentos de tensão, para os momentos de alegria e para os momentos onde existe ali um pouco de mais, que exige um pouco mais de dinamismo na cena. Então eu acho que como o diretor ele monta o seu filme e constrói ali seu roteiro, realmente é de se tirar o chapéu, ainda mais levando em consideração que ele sabe cadenciar muito bem o ritmo do filme, fazendo você ficar engajado ali nas 3 horas de duração. Esse é aquele tipo de filme que eu recomendaria para qualquer pessoa, pois é um dos melhores filmes que eu assisti aí nos últimos anos e realmente me impactou. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do formato desse vídeo, onde eu trago uma crítica um pouco mais solta, onde eu não tenho um roteiro muito bem formulado, e é realmente esse tipo de vídeo mais espontâneo, onde vocês vão ver muito acontecendo isso, eu gaguejando ou errando pronúncia de algumas palavras, pois eu acho que é um tipo de vídeo que eu quero inclusive trazer com mais frequência aqui pro canal. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.